Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje a minha pergunta é prática. O dinheiro que está na conta do seu condomínio é importante para você? Eu tenho certeza que é, né, Marcelo? Pra mim é muito. Imagina se a gente pudesse multiplicar esse dinheiro. Imagina que isso você não tivesse ter nem trabalho, é só ter mais conhecimento. Então vamos ajudar você hoje a esclarecer dúvidas e por isso estamos aqui com o escritório da Master Capital, XP Investimentos e com um sócio desse escritório chamado Igor Koteker. Prazer, Igor. Prazer, Igor. Prazer, gente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje eu estou disposto aqui para a gente tirar as dúvidas e fazer um bate-papo. E tem bastante dúvida, né? Ó, você tem bastante dúvida você hoje, Muita Marcelo? coisa hoje. Hoje eu vou ficar aqui só escutando. Tá? Hoje eu nem posso virar e falar assim, eu sou completamente leigo, nem posso falar assim. Não. Mas... Hoje essa é a minha função. Então tá bom, Marcelo. Então tá combinado, valeu? Tá bom. Vamos lá. Igor, eu acho que valia a pena a gente começar, antes de falar sobre investimentos em si, falar um pouco sobre educação financeira. Qual a importância da educação financeira dentro de condomínio? Porque assim, a gente vive uma realidade que o brasileiro está aprendendo a investir. Isso é a verdade. Multiplicou-se essa tendência. Mas ainda é muito pouco aplicada. Em condomínio é praticamente zero. Qual é a tendência disso no mercado financeiro em relação a condomínios? Então, primeiro falando de uma forma geral, é importante para todo mundo entender a área de investimentos, porque é o dinheiro que você vai levar a longo prazo para você ter sua renda futura. Verdade. Então, nada mais é importante também que os condomínios terem esse conhecimento para usar da melhor forma o dinheiro dos condôminos, né? Perfeito. Então, hoje precisa se estudar, né? Ter pessoas de confiança, assessores da XP, né? No meu caso, para ajudar a assessorar nesse mundo e trazer a melhor performance, melhor rentabilidade para os clientes. Então, na verdade, você está me dizendo que a pessoa não precisa entender muito. Ela precisa entender o básico e ter uma pessoa de confiança que faça a gestão desse capital. Exatamente. Que é o caso da Master Capital. Perfeito. Ela tem que fazer seus próprios estudos, mas existe um especialista como eu para estar assessorando. Entendi. Quando a gente fala de investimento, vem um monte de nomenclatura, né? Eu acho que... Eu até vou fazer uma brincadeira, eu quero saber se o Marcelo sabe algumas, né? Mas eu imagino que deva estar um pouco por fora lá, porque não tem muito tempo. Essa aí não é minha área, não, hein? Não é isso? Não. Marcelo, fala três. Três você sabe. Vamos lá, vou tentar três, hein, Marcelo? O que é... Não sei. Poupança. Poupança eu sei. Esse acho que é o pior investimento para quem tá com dinheiro guardado. Já é uma boa resposta. Começou bem. Começou bem? Começou muito Condomínio, bem. poupança, nunca. Então eu vou fazer o seguinte, pra te poupar disso, já que a gente tá falando de poupança, eu vou parar aí já e vou perguntar o restante pro nosso convidado. Então tá ótimo. Viu? Eu sou entendido. Já eu entendo de poupança. Vamos lá, olha só. Eu queria começar primeiro falando sobre IPCA, o que é. O pessoal de casa não entende. O que é IPCA, o que é CDI, o que é Selic. Explica pro pessoal de casa. Perfeito. Pessoal, vamos lá. A Selic e o CDI, né, são muito parecidos, mas a Selic é o seguinte... Ela é feita é um instrumento, né, do governo para fazer o controle da parte monetária do país, para controlar a inflação, a economia. E o CDI ele vem dos empréstimos bancários. Então, o CDI e a Selic são muito parecidos em forma de rentabilidade. O IPCA é a inflação. Então, é aquele ativo que ele corrói o seu poder de compra ao longo do tempo, né? Então, são ativos que a gente tem dentro da renda fixa. E dentro da renda fixa a gente tem o pré-fixado, pós-fixado e o híbrido. O pré-fixado já é uma taxa pré-fixada que o banco vai te dar, o ativo vai te dar. O pós-fixado, ele anda junto com a Selic, junto com o CDI, e o híbrido é um pouco de cada. Exemplo do IPCA. Quando a gente vai investir num ativo de IPCA, ele é IPCA mais pré-fixado. Então ele te dá um ativo pré-fixado e o outro pós, que é o IPCA. Você sabe que com a primeira explicação você já confundiu todo mundo, né? Então vamos lá. IPCA, eu vou tentar ver se eu entendi. Certo. IPCA é inflação. É inflação. Beleza. Isso. Perfeito. A Selic e o CDI são taxas que são governamentais, né? São políticas monetárias. São políticas monetárias. Perfeito. Que determinam a Selic. Qual é o índice de... Não, é um instrumento que eles usam para controlar a inflação, para ajustar a economia. Sim. Então elas duas implicam no IPCA? Não, são coisas diferentes. O IPCA é só a inflação. Tá?
O CDI, ele é os juros de empréstimos entre bancos. Sim. E a Selic é um instrumento. Agora explicou melhor. Entendi. Perfeito? Agora eu gostei da explicação, hein, cara. Agora vamos falar sobre... Você já falou sobre pré e pós-fixado. O pré-fixado, você já sabe antes como vai ser, né? Você sabe O exatamente resultado o quanto você vai ter do início ao final. Ao final do investimento. Qual o risco do pré-fixado? É você pegar uma taxa onde os juros acabam aumentando e você vai ganhar menos que a taxa básica de juros. Entendi. Exemplo, vamos dizer que eu peguei um ativo de 12% ao ano, só que a Selic subiu para 12,25%. Então eu vou estar performando menor que a Selic. Entendi. Então, na verdade, o resultado não foi maior do que a inflação. Não foi maior que o pós-fixado, que é a Selic ou o CDI. Tá, então no caso, se a gente falar sobre pós-fixado, ele é mais interessante que o pré-fixado, porque dependendo do momento do mercado. Do mercado. Exatamente. Hoje o mercado atualmente está em relação a quê? Então, hoje pós-fixado. A maior parte pós-fixado inflação. Porque o nosso risco de tomar um pré-fixado agora, com os juros aumentando, a gente vai acabar ganhando menos do que a Selic. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente então fala sobre pré, pós e híbrido, e falamos sobre as taxas e os índices governamentais que tem para reajuste, né? Perfeito. Então, agora vamos entrar nos tipos de investimento. Poupança. Explica para o pessoal de casa o que é a poupança. Vamos lá. A poupança, eu acho que a maioria das pessoas já conhece, né? Um investimento antigo, que já foi bom algum dia, só que, infelizmente, pela falta de conhecimento, as pessoas hoje preferem ficar mais acomodadas nesse investimento que hoje está por volta de 7,50%, 8% ao ano de rentabilidade. Quando a gente pega um pós-fixado, a gente hoje está ganhando em volta de 12,25%. Basicamente, a gente toma o mesmo risco, tem um FGC para garantir algum tipo de quebra, só que a sua rentabilidade é muito maior. Você, na poupança, deixa de ganhar mais tomando basicamente o mesmo risco. Hoje a inflação está em quanto? Hoje a inflação bateu 4,60 e alguma coisa. No ano? No ano. Tá. Então 4,60. Isso. E uma poupança 7,5%, 8%, porque ela também tem uma taxa diferencial. Então ela é ali. acima ainda da poupança, mas tão pequeno que... Só que você desconta a inflação, você vai estar ganhando ali 3% ao 3% ao ano. ano. Entendeu? É porque acho que a poupança, acho que é o IPCA mais 3% ao ano, não é isso? Que é 0,5% ao mês. Isso, perfeito. Só que aí o que acontece, né? A questão da inflação, é importante a gente ter também investimento em inflação, porque a gente tem um ganho real. Quando a gente investe em outros ativos, a gente tem que descontar a inflação anual. Então, se a poupança, de novo, me deu 8% ao ano e foi 4,5%, eu vou ter uma taxa aí de 2,5%, 3% de ganho real. Entendi. Por isso que na diversificação no portfólio é importante ter ativo de IPCA, inflação, para diversificar. Entendi. No caso de condomínio, existe um perfil de cliente, né? Perfeito. Cada condomínio vai ser um condomínio e cada condomínio vai viver uma realidade diferente. Mas eu acredito que para o condomínio, a melhor carteira a ser montada seja baseada em coisas de maior segurança, né? Perfeito. Como que hoje você pensa... Não estou falando que todo mundo tem que montar a mesma carteira, tem que ser analisado caso a caso. Perfeito. Mas como hoje é montada uma carteira pensando em condomínio? Então, na minha visão, né, óbvio que tem a parte administrativa, mas na minha visão você tem que botar a maior parte líquida, que é o que a gente chama de D+0, né? Aquele dinheiro que você coloca no mesmo dia, você pode tirar no dia seguinte. Entendi. Então, sem prejuízo, sem perder muita coisa, né? A questão ali é o seguinte, que você tem a liquidez de tirar no dia seguinte, mas dentro de uma diversificação do condomínio, a gente pode colocar uma parte que vai ficar um pouquinho mais presa para conseguir uma rentabilidade maior. Ah, entendi. Sim. Então, digamos assim, condomínio esteja 10 mil, vou botar bem baixo o valor, tá? 10 mil no caixa. Mas ele fala assim, olha, 5 mil a gente pode querer usar a qualquer momento. 5 mil Perfeito. a gente sabe que não vai usar. Correto. Não é isso? Então, Sim. faz uma carteira diversificada com 2 produtos, né? Vai diversificação de investimento. Uma parte investe D+0 e outra parte D+60. Isso, aí vai de conversa, né, com a administração para entender o prazo que a gente pode colocar naquele ativo. Isso é porque a gente falou de 10 mil, né? Sim. Pode ser uma carteira de 100 mil, pode, de 200 mil. independente então, do valor. Às vezes, 100 mil, olha, 100 mil é um valor que a gente pode ter que tirar imediatamente. Sim. Os outros 100 mil a gente não vai tirar nem tão cedo e pode deixar lá aplicado lá para render melhor. Tem um rendimento melhor nisso. Sim, sim, porque quando você prende, você consegue uma taxa maior. Entendi. Então, por isso que vale essa diversificação dentro de um portfólio do Ô, condomínio. Marcelo, dá para aplicar seus milhões já, hein? Eu acho que eu vou aplicar, mas eu vou fazer dolarizado, né?
lá em Londres, eu acho que é melhor. Eu aprendi isso na Master Capital. É, né, cara? É isso aí. Nós temos alguns amigos na Master Capital que eles Gostam gostam de de dolarizar. É bem melhor, né? Pena que eu não tenho dinheiro pra dolarizar, senão eu primeiro tenho que aprender a ganhar o dinheiro. Já mandei alguns dólares lá pra fora. Já mandou? Já mandei. Oh, rapaz, Marcelo tá muito saidinho. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então, a gente tem dentro do condomínio, né, reformas estruturais, fachadas e pintura. Às vezes, 5 anos, às vezes não. Obrigatoriamente 5 anos, não é isso, Wesley? Isso. Fazer essa parte de percussão. E se a gente esperar, né, até o período de 5 anos para a gente começar a guardar esse dinheiro, então acho melhor a gente começar a guardar esse dinheiro antecipado. Nesse ponto, a gente começar a guardar o dinheiro agora e fazer uma aplicação a longo prazo, a gente vai reduzir bastante o custo dessa obra lá na frente, de acordo com os juros compostos, alguma coisa assim. Interessante. Exatamente. Quando você pode montar uma estratégia de aporte, não tem problema. Você pode aportar todo mês e aí os juros vão gerar em cima desse novo valor. Então, quanto mais tempo, mais juros você vai botando em cima do seu próprio capital e mais dinheiro vai render lá na frente. Perfeito. Então, faz total sentido o que você está falando. Então, por exemplo, se hoje a pessoa sabe que daqui a 5 anos vai ter que fazer uma reforma de fachada. Correto. Acabou de fazer uma reforma, Sim. ao invés dela acabar com a cota extracondominial, reduz a cota extracondominial para um valor menor, mas coloca ela contínua para os próximos 5 anos. E vai fazendo esses aportes mensais. Exato. Junto com um investimento que tenha liquidez daqui a 5 anos, né? Sim. Ele vença daqui a 5 anos. A gente pode botar liquidez de D mais 60, D mais 30, já justifica um rendimento melhor para o tempo que você quer. E aí- pode até colocar numa linha, na própria previsão orçamentária, já colocar lá recuperação de fachada. Coloca lá Exato. e já vai fazendo, de repente, R$100 por mês, É. com todos Sim, os moradores, chegar daqui a 5 exato. anos a gente ter esse E a dinheiro. gente faz muito isso. A gente pode destinar o fundo XYZ lá dentro da XP só para a questão da reforma. Caramba, Então que lá legal. vai estar escrito, ó, fundo 24 horas XP, destinada às Pode obras manter da- a parte de fundo de reserva no D mais 0 Exatamente. e a parte o que for obra a longo prazo, deixar no investimento onde vai ter uma liquidez maior. E vocês têm Perfeito. como diversificar essa carteira lá dessa Totalmente. forma, A né? XP abre uma porta pra gente, assim, de uma diversificação imensa. Entendi. Tanto de tempo como de ativos. Acho que agora é um exemplo bem legal para o pessoal de casa que está assistindo a gente para pensar sobre valor e a quantidade de vantagem que isso pode oferecer. Vamos pensar numa conta rápida aqui? Vamos. Embora eu goste muito de matemática, vou pedir sua ajuda. Digamos que a pessoa tem ali um investimento de aproximadamente rentabilidade para 5 anos, Certo, que ela tem uma rentabilidade de 15% ao ano. certo. Estou pensando alto, mas não é absurdamente impossível, né? Digamos que seja 15% ao ano. Em 6 anos, ela vai ter aqueles 15% vezes 6 vezes. Isso, só que lembra os juros compostos, né? Sim, então, além disso, tem a exatamente. sobreposição dos juros compostos Isso, sobre isso. perfeito. Mas vamos pensar que não seja juros compostos, eu sei que é, Tá. mas vamos pensar em não ser. Que seria muito incrível, já seria muito maior. Mas 6 vezes esses 15 já vai dar 15, 30, 90%. Vamos pegar 100 mil. Vamos dizer que a gente tem 100 mil, ele vai gerar 15% ao ano, 15 mil. Durante 6 anos vai ser 30, 60... 90 mil. Então, Perfeito. se a fachada tiver aproximadamente um custo de R$200 mil, você vai pagar metade do valor da fachada. Que a outra metade do valor da fachada Vai ser através dos já vai juros. ser através dos juros, da Exatamente. aplicação do investimento. Eu tô achando que ele tá vendo muito podcast. Aí tem um podcast que é muito bom, que eu acho que ele gosta de ver, só de investidor, é do Flávio Augusto, não é isso? Não, eu gosto do Flávio, eu gosto do Perini, eu gosto qual é o mesmo daquele da podcast? Natália Cury, o Conselho. O Conselho, cara, assim, é um podcast ali, eu aprendi muito, o Ashley me apresentou esse É muito podcast. legal, né? É muito legal, você aprende muito sobre juros compostos. Sim, muito interessante. Então, assim, é para o pessoal de casa enxergar o poder do investimento e o poder que aquilo dali tem sobre economia, sobre o próprio bolso. Porque, por exemplo, se uma fachada vai custar 200, você vai gastar 100. Porque a gente falou a conta de mais 90 pensando simplesmente sem juros compostos. Que com certeza ela vai dobrar o valor com juros compostos, né? Exatamente. Então você vai pagar metade do valor da sua fachada e ainda vai estar com dinheiro à vista para negociar um preço mais acessível. E Perfeito. deixa eu entrar na outra parte também, que a gente está falando Eu tô sobre... irritado agora com isso. na poupança, né? A poupança a gente já viu que não é um péssimo É um negócio péssimo investimento. para o condomínio. Só quem está falando da poupança, como já falei, ele tem um PCA, né? Ele tem a parte da inflação mais 6% ao ano, que dá 0,5% ao mês. Só que a gente tem um investimento pior ainda, que é o seu fundo de garantia, que é 0,25 ao mês. E às vezes as pessoas que moram dentro dos condomínios têm um fundo de garantia guardado, às vezes em 5, 10, 15, 20 mil,
reais guardado naquele fundo de garantia e está pagando na taxa Selic, normalmente o financiamento do banco é atrelado à taxa Selic, pagando 10%, 9%, 12% ao ano. E está com o fundo de garantia guardado, né? Parado ali. Então, é muito bom a pessoa utilizar esse fundo de garantia e utilizar para quitação de parte do valor do saldo devedor ou até mesmo a fazer a redução da prestação? Sim, com certeza. Faz sentido. Né? Faz todo Porque sentido. o fundo de garantia, se a gente está falando de poupança, já não vale a pena? Sim, ali vale menos a pena ainda. Não, fundo você de tem garantia. que usufruir, você não pode deixar aquele dinheiro parado ali. Entendi. Entendeu? Perfeito. Quando a gente fala de investimento, muita gente também de casa deve estar pensando sobre risco. E eu queria que você explicasse para as pessoas o que é o FGC, Perfeito. por que não precisa ter medo desse tipo de investimento e explicar qual é a diferença, porque a gente parou ali na poupança e ainda não falou de outros, mas explicar ali qual é a diferença de uma carteira conservadora para uma carteira... Eu nem vou botar uma intermediária, vou botar logo uma como é que é o nome? É a carteira... Moderada? Não, a de alto risco é a... Agressiva. Então, fala só a diferença da composição para as pessoas entenderem que investimento nem sempre é sinônimo de risco. Perfeito. Quando a gente fala em conservador, moderado e agressivo, é o que você falou, é a composição, é o percentual que você vai ter em cada ativo, né? A gente existe hoje o quê? Renda fixa e renda variável. A renda variável tem a volatilidade, o risco muito maior, e a renda fixa, como você fala, é uma coisa fixa. Você sabe o quanto você vai ganhar lá na frente. Então, quando a gente pensa numa carteira conservadora, existe até ultra conservadora, né? Nossa, porque é o seguinte, dentro da renda fixa existe risco também. Não é que não exista. Só que quando eu pego títulos do Tesouro, por exemplo, você está tomando um crédito, né, do governo, onde se acontece alguma coisa, o governo vai lá, entre aspas, e imprime mais dinheiro para te pagar. Sim. Quando você pega um CDB, que é um crédito de banco, você está tomando um crédito do banco, só que existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele consegue 250 mil em 4 entidades diferentes, no total de 1 milhão. Se você tem acima de 1 milhão, você não vai estar totalmente coberto. Tá? Entendi. É 250 mil por entidade. Entendi. Ok? Quando a gente entra mais a fundo, aí tomando créditos de empresas, né, que é o crédito privado, aí sim existe um risco maior, que é o crédito da empresa. Aí não existe o FGC. Por isso os prêmios são mais altos. Então, em vez de eu conseguir uns 12%, eu vou conseguir uns 14%. Então, dentro dali, você tem que entender a diversificação que você vai fazer para ir tomando um risco que faça sentido para você. Entendi. E para a rentabilidade que você vai ter. Entendeu? Carteira ultra conservadora para aquele cara que vê uma moeda de 5 centavos cair no chão e ele abaixa para pegar? Tesouro Nacional, CDB... Acabou. Porque quando eu olho uma moeda no chão, quando cai do meu bolso, eu olho pra ver qual é o valor da moeda. Porque eu tô tão pesado que não vale a pena ver se baixar lá pra pegar. Eu olho e falo, é só 5 centavos, deixa pra lá. Não vale a pena o esforço. Hoje o Tesouro Nacional, eu diria que é o mais seguro. Aí vem o CDB e depois pra frente crédito privado, essas coisas. Entendi. Tirando a renda variável, que é o mais Mas eu arriscado aprendi esse final de semana agora de um cara que é milionário, que ele falou que dinheiro não aceita desaforo. Não aceita desaforo? Não aceita desaforo, não. Se você achar os 5 centavos, abaixa e pegue, tá? Então eu vou andar com um imãzinho agora no bolso, que quando cair eu vou lá e pelo menos eu abaixo. Vamos lá. Ô Igor, quando a gente fala carteira ultra conservadora ou agressiva, Perfeito. A gente tá falando do risco e também do tipo de composição que ele é feito, como a gente falou. Então vamos falar mais alguns investimentos que existem e aí a gente fala qual é a indicação dela, se é para um condomínio, se não é. Perfeito. E aí depois a gente tenta esmiuçar um pouquinho o pessoal de casa entender o que é cada uma. Mas primeiro só uma resposta rápida assim. Até pra gente brincar aqui, o Fernando não gosta que eu fale corte, mas eu vou fazer até um corte com você. Eu vou falar rapidamente qual é o nome do investimento, você só vai falar se é indicado para condomínio ou não é indicado para condomínio, beleza? Perfeito. Eu vou falar uma por uma. Perfeito. Poupança. Sim, não. Por conta da rentabilidade baixa. O cara logo deu o primeiro... Depende. Mas eu falaria não por conta da rentabilidade. Eu não indicaria. CDB. Sim. LCI e LCA. Sim. Debentures. Não. Ações. Não. CRI e CRA. Não. CRI e CRA. Não. Tesouro Nacional. Sim. Tesouro Direto. Sim. Fundo Imobiliário. Não. Então agora vamos esmiuçar cada uma delas? Vamos lá. Acho que agora é hora de a gente entender o que é cada um, você de casa. Inclusive você de casa, que a gente está conversando agora aqui, ó, olhando para você. Eu queria pedir a vocês um favor.
Deixa o like nesse vídeo, né, Marcelo? Isso aí. Deixa o like também lá no Instagram. Siga as nossas redes sociais. Legal. Olha só outra coisa importante. Nossos patrocinadores estão sempre nas telas laterais, como toda semana eu falo para vocês. Então, se vocês ainda não entraram no link deles, que está na nossa descrição, é um absurdo. Se vocês gostam do nosso programa, dê uma olhada em cada empresa, conheça cada produto, assim como a descrição também da XP, da Master Capital, também vai estar na descrição desse vídeo. Caso queira tirar qualquer dúvida, e eu até estimulo, liga pro Igor, tira a dúvida, perturba o cara, que o cara sabe muito. Esse é fera, hein? Não é? É fera. Então vamos lá continuar. A gente falou de poupança. CDB. Explica pra gente o que é CDB. Antes só falar da poupança, né? A poupança é usada mais para financiamento imobiliário, tá? A parte de agro também, mas é mais para o financiamento imobiliário. O CDB, ele é o crédito de banco. O banco ele vai te fala, vou te pagar tanto, você me dá esse dinheiro para eu usar aqui na empresa. Então o CDB. é entre bancos. Não, o CDB é o seguinte, para você. Só do banco. Mas é linha de crédito dele. Ele fala, tô tomando uma dívida, tá aqui o que eu vou pagar para você me dar esse teu dinheiro aí. Entendi. Entendeu? CDB, tá. E LCI e LCA? LCI e LCA são letras de crédito agrônomo e imobiliário, né? E são isentas. Por que isentas, né? Porque ela estimula o desenvolvimento do país. E imobiliário. Entendeu? Porque a parte imobiliária e agronegócio. E o que é letra de crédito? É muito parecido a essas nomenclaturas. É mais a questão de isenção. Também é um empréstimo, só que para o setor imobiliário e um empréstimo para o setor agrônomo, né? Exato. E aí, quando a gente entra no CRI e o CRA, também são, só que para o setor privado. Mas também são isentos. O LCI e o LCA para o setor público? E o CRI e o CRA são para o setor privado. Eu não sabia dessa diferença. Por isso que uma tem FGC e a outra não. Qual que é a FGC? O LCI? FGC, LCI e LCA. O CRI e o CRA não, porque aí é setor privado. E aí o FGC não cobra. Entendeu? Então, na verdade, se o cara tem setor privado, tem uma fazenda e ele quer pegar um empréstimo para poder aumentar ou então fazer alguma compra de equipamentos, ele vai fazer com CRA, né? E o CRA é o dinheiro que empresta para esse pessoal e você compra a letra de crédito, né? São notas de letra de crédito. Notas de letra de crédito, você automaticamente está fomentando e ajudando o agronegócio. Exatamente. Entendi. E Tesouro Nacional? Tesouro Nacional fala, é dívida... Virou uma febre. É dívida do governo. Ele emite lá, fala, tem isso aqui, te pago tanto, você vai estar colocando dinheiro aqui no Brasil. Tá pro governo. Isso aí, exatamente. E é seguro? É seguro até um determinado ponto, né? É seguro se um país for saudável financeiramente, economicamente, sim. Existem riscos? Existem. Mas, assim, dentro do risco Brasil, ele vai lá, vamos imprimir mais dinheiro aqui para pagar o tesouro. Então, dentro dos investimentos é o menos arriscado, mas existe o risco país, como qualquer outro. Já que você falou de risco país, vamos entrar no assunto... Tem certeza? Vamos entrar no assunto... um assunto polêmico. Um assunto polêmico. Que, assim, eu acho que todo mundo tem aquele amigo... especulador e assustado, que toda hora fala que o governo a qualquer momento pode bloquear os bens, pode bloquear a poupança, como na época do Collor. Acho que isso traumatizou muita geração. E eu queria saber de você, ainda existe esse tipo de risco? Então, eu acho improvável, tá? Eu não passei pela época do Collor, né? Mas você não é novo assim não, cara. Sou. Tá novo assim, que é só careca, entendeu? A barba... Deve morar em frente à praia. Mora em frente à praia. Ele tá seguindo o Eduardo Ponce com a carequinha assim, é pra fazer parte da sociedade, entendeu? Que vai assimilando. Não, então, vamos lá. É improvável, quando a gente fala que o Brasil vai se tornar Venezuela... Cara, existe o risco? Existe, mas é muito improvável que isso aconteça. Sim. Porque o nosso país é um país muito rico, tá? Mas muito mal assessorado ali, né? Mas eu não diria que existe esse risco de congelar a poupança, essas coisas não. Entendi. Hoje em dia existe um pouco mais de... É um risco muito baixo. Hoje em dia existe um pouco mais de segurança para isso não acontecer? Ou as regras continuam iguais do jogo? Então, eu diria que, na verdade, hoje existe um risco um pouco maior. Por conta do que está acontecendo, a parte fiscal, principalmente aqui do país. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas se você gasta mais do que você arrecada, a conta não fecha e acontecem alguns problemas, e principalmente mercado, né? Que está acontecendo agora aqui no Brasil. Então, existe um risco, sim,
mas diria que é improvável. Mas Entendi. o risco é um pouco maior nesse Maior momento. do que nesse momento, um pouco sim. mais. Eu não acompanho a situação financeira do país, que eu acho que eu vou desenvolver uma úlcera se eu acompanhar. É. Eu acho que eu não vou conseguir Agora você sobreviver entendeu até o porque final eu tô do mandato. careca. Viver do verdade. mercado não é fácil. Não. Vamos lá, a gente falou de Tesouro Nacional, né? Que é emprestar o dinheiro pro governo. Exatamente. E aí só faltou fundos imobiliários. Os fundos imobiliários. FII, né? São os FIIs, né? É aqueles investimentos que o cara procura ganhar dividendos, né? Que eu acho que é uma palavra muito Sim. comentada e muito requisitada por muita gente. Muita- Eu quero viver de dividendos. Viver dividendos, né? Só que para você viver de dividendos, você tem que ter um montante muito alto. Mas os fundos imobiliários, na XP, por exemplo, você consegue montar uma carteira com 1% ao mês. Isento. É mesmo? Só que existe o risco da volatilidade do ativo. E se a gente pega uma comparação, os fundos imobiliários caíram muito esse ano, junto com o Ibovespa, que é o índice das ações. Então, os dividendos acabam não justificando a perda que você teve naqueles ativos. Entendi. Mas, se você leva a longo prazo, acredita nesses ativos, você consegue montar uma carteira que você vai fazendo compras também mensais, anuais, e você vai ajustando o seu preço médio, que é o que a gente chama. Você comprou o ativo a X, daqui a pouco ele está X mais 1, X menos 1. Você vai comprando e fazendo preço médio naquele ativo. Entendi. E lá na frente você tem tantos ativos e consegue ter uma renda interessante em dividendos. É mais fácil viver com dividendos ou endividado? Pô, no Brasil endividado. Ainda mais com os juros, né? Que a gente entra um pouco nesse assunto agora. Que, ao contrário do mundo hoje, né? Que está acontecendo o corte de juros ao redor do mundo, o Brasil está aumentando. Então, a gente está numa época que a Selic pode chegar a 14% ano que vem. E quando você pega o empréstimo, você está atrelado a esse índice, né? E você vai pegar aí 15%, 16% com uma taxa efetiva anual. Então é interessante o quê? Um modelo de consórcio também no Brasil aqui. Então, eu ia te fazer essa pergunta. O consórcio hoje, por isso que está muito em alta, é Sim. exatamente por causa do Selic, Principalmente porque o consórcio ele não tem juros. né? Entendeu? O consórcio ele é a taxa de administração. Sim. Então, se você pega o empréstimo, você está em cima dos juros atual e o consórcio da taxa de administração, 2% ao ano, 3% ao ano. Então, eu acho que eu preciso conversar com o pessoal da Master Capital para fazer um consórcio. Você acha que você se afastou muito do Eduardo. Não é? Eu Ô, acho. Eduardo, me ajuda aí, eu preciso fazer um consórcio, Eduardo. Eu preciso só fazer um consórcio só. Banco, eu tenho crédito, vai lá, me ajuda aí também. Olha só, debentures, o que é debentures? Debêntures também são créditos de empresas que eles emitem, só que o risco ali é muito alto também, de novo, por ser algo privado, não ser coberto praticamente nada. Então, não é um ativo para segurança, para um investimento de condomínio. Mas tem uma boa rentabilidade? Tem uma boa física? rentabilidade, sim, tem uma boa rentabilidade, só que o teu risco é maior. Aí a gente entra numa coisa chamada rating. Vocês já ouviram falar de rating? Sim. Sim. É o risco de crédito da empresa. Então, assim, quando você vai entrar num ativo desse, é importante você ver o rating da empresa para saber se o risco de crédito dela é baixo. Só que essa empresa vai te gerar um pouco menos de prêmio do que tem um rating menor. Entendi. Mas debenture não é um ativo para se posicionar com um condomínio. E aí, Marcelo, tá pronto pra fazer o IPO da Chamar? Eu tô achando que eu vou fazer. hein? Fazer o IPO da Chamar, vamos holding, abrir pro fazer a mercado. holding, Abrir pro mercado, a gente comprar ações da Chamar. Acho que é o melhor investimento hoje no Brasil. Não é? A Chamar, a Chamar, é não tem garantida, dúvida. né? Tá abaixo do risco Brasil, Então, não tá? vou contar uma coisa para vocês. A Chamar agora, a partir agora de janeiro, também vai ser Chamar Imóveis. Eita! Já conseguimos o nosso crédito jurídico. Que então, legal! assim, já tem a Chamar Eventos, né? A Chamar Store. Então, assim, nada mais justo, né? Que a pessoa investir na Chamar. Poxa, gostei, hein? Se tiver comprar um imóvel agora, eu posso falar com você Pode, agora. sem problema nenhum. Então tá combinado. Só falta o dinheiro agora. Ô, Eduardo, o dinheiro do meu consórcio. E o consórcio imobiliário através da Master Capital. Pô, Vamos lá. perfeito. Fundo imobiliário, a gente falou que viver de dividendos, né? Isso também não é uma prática aplicada a condomínio. Então vamos só agora pensar nos investimentos que são condominiais. Pelo que eu me lembro aqui, você falou que poupança é e não é, CDB e Tesouro Nacional. LCI e LCA. E LCI e LCA. Perfeito. Tá. O último que eu quero falar é ações. Por que ação não é e o que são as ações? Então, as ações são empresas de capital aberto, né, que entram na bolsa e você pode se tornar um acionista. Só que é o risco enorme da empresa quebrar e da volatilidade. Quando a gente fala em pouco risco, a gente não pode estar atrelado à volatilidade. Entendi. Volatilidade e pouco risco não existe.
Então, ações é algo extremamente fora da curva para quem quer segurança. É, como a Petrobras, que saiu às vezes de R$ 48 um lote para Exato. R$ 6 e pouco durante um período que teve aquela crise. E aí agora tá anos voltando. Tá quanto agora? Tem ideia de quanto? Não lembro quanto é que tá agora nesse momento. Mas assim, existem oportunidades. Né? Só que, quando a gente lida com o dinheiro de condomínio, a gente não pode colocar o risco. Só segurança. É só a segurança, exatamente. Marcelo, como é que funciona isso em relação à assembleia, à determinação? Como funciona? O valor, né, no que consta lá, nós temos nas nossas contas no condomínio, na verdade, não é do síndico, né? É do condomínio. Sem então, lucros, qualquer né? valor, não tem, até porque o condomínio não tem fins lucrativos, né? Então, todos esses valores, qualquer coisa, qualquer investimento, por mais que seja sem... esqueci a palavra que você FGC? falou. Mais conservador que não tenha risco, né? A gente tem que passar através de uma assembleia e informar que aquele dinheiro vai estar, tem que ser votado. Por quê? Como o Igor falou, por mais que não tenha risco, né? O risco é pequeno, mas existe risco. Mas então, o síndico não pode trazer isso para cima dele. Então, tem que dividir isso com todos os moradores através de uma assembleia e fazer uma votação. Mas será que a assembleia não pode determinar que durante aquela gestão, se ocorrer alguma emergência, que o síndico ele pode, de repente, fazer alguma movimentação? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, tem coisas que são imediatas, né? Sim. Você tem que aproveitar algumas oportunidades. Será que existe algum método de assembleia que possa determinar que no prazo de 60 dias, caso tenha que fazer alguma movimentação emergencial, que ela seja pautada por alguma informação do especialista, ele pode tomar aquela atitude em benefício do condomínio? Então, eu como síndico não faria. Tá? Mas você acha que pode... Poderia sim. Haver. Vai depender muito do tipo de condomínio, né? Dependendo da quantidade de moradores. Assim, um condomínio com 400 unidades, 200 unidades, 100 unidades eu não faria. Agora, não tem condomínios nossos que tem 3 unidades. Que tem pessoas lá com apartamentos de valor de 4 milhões. Então, se você fizer uma negociação, já conversar ali com os moradores, porque fica mais fácil, que são 3 pessoas, e já deixar isso combinado, acho que não teria problema. Facilitaria, né? Sim, eu acho que depende muito do tipo de Igor, nesse caso, existe no condomínio, para administração de condomínio, 2 tipos de conta, tá? Conta pool e a conta individualizada. A conta pool é uma conta que a administradora normalmente capta a arrecadação de todos os condomínios e bota numa conta dela, e ela vai gerenciando o recurso, seccionando o incento de custo de cada condomínio. Perfeito. Cada condomínio está ali dentro. No caso, o investimento para o condomínio deveria ser por conta individualizada, não é isso? Sim. Eu acho que justificaria mais ser dessa forma, por conta da liberdade ali, né? De você conseguir fazer essa dinâmica, né? Porque eu falo que o nosso trabalho é dinâmico. Sim. Tudo bem que na renda fixa é mais devagar. Mas você tem um trabalho dinâmico, onde um fundo que eu posso te colocar em renda fixa, no mês seguinte não vai estar rendendo o quanto eu esperava. E aí eu vou ter que fazer essa troca de um fundo para o outro. Por isso a importância, às vezes, desse tempo para a gente trocar logo de um fundo para o outro. Entendeu? Perfeito. Nesse caso, então, você tem hoje a XP e a Master Capital, vocês têm no mundo condominial 2 tipos de clientes, né? Aliás, 3. O próprio morador, como um cliente pessoa física. Perfeito. Existe o condomínio, que é a conta individualizada, e existe a administradora. Que às vezes a administradora nunca parou para pensar também que ela pode rentabilizar aquilo dali, dar mais lucro para os seus condôminos, para os seus condomínios. Com certeza. E a administradora também é um cliente, né? Por isso que a gente na XP tem a opção de PJ e PF. Dá para abrir conta PJ e conta PF. Então você, dono de administradora, também pode é um cliente da cliente XP, nosso, da Master Capital. Tem o nosso acompanhamento. E pode buscar ali uma assessoria, que por sinal eu conheço, tô brincando aqui, mas eu conheço. É uma assessoria que me dá suporte de algum tempo, tanto para mim quanto para minha empresa. E assim, é incrível a dedicação que os caras têm em relação a estar ali o tempo todo com você e tentando te elucidar, tentando te esclarecer, te explicando as melhores possibilidades. O Marcelo também conhece, né? Perfeito. E hoje é um braço direito nosso aqui dentro da empresa. Com certeza. E deixa eu só entrar nessa conta pool, né? Porque por mais que a administradora, que alguns condomínios coloque seu dinheiro na conta pool, normalmente também às vezes a gente recomenda a gente também abrir uma conta separada para retirar o dinheiro do fundo de reserva e às vezes desses fundos de obra. Tá? Assim, a gente já discutiu aqui algumas vezes, já com empresas que é a favor da conta pool e a outra da conta individualizada. Tá? Cada um tem o seu pró e tem o seu contra. Né? Mas eu acho que, mesmo sendo com conta pool, né, se a gente consegue abrir uma conta individualizada e para que a gente manter esse fundo de reserva e essa conta de fundo de obras, alguma coisa assim,
ou qualquer outra coisa que queira ser feita, pode ser feita através de qualquer investidor, qualquer empresa que, né, que trabalha com investimento, como a Marcha Capital. Você não precisa deixar só na conta pool. Até porque faz uma conta híbrida. Faz uma conta híbrida. Uma conta em nome do condomínio que deixa para investimento Deixa e o a parte restante... da conta ordinária. Perfeito, certo. Deixa a Pode parte fazer, ordinária junto com a administradora, porque deixa essa parte maior, até porque é para ter liquidez, e deixa apenas o fundo de reserva e o fundo de obras ou o fundo de qualquer coisa que queira ser feita dentro do condomínio, uma conta separada, exatamente através de um investimento. Perfeito. E aí só ressaltando, né, que a oportunidade também que tem na XP, que, por exemplo, existem ativos que você só consegue vender no horário comercial. Mas tem um fundo da própria XP que é 24 horas. Então, o interessante Legal, é que cara. em qualquer momento você tira o dinheiro. É um Caramba, fundo que você então botou e tira a aconteceu uma qualquer momento. emergência. De madrugada, qualquer horário. Sim. Isso é interessante também para casos como mas esse. acredito que emergências que ocorram de madrugada são de vultos muito pequenos, né? Assim, nunca aconteceu. Não, mas não às vai vezes acontecer fora do faturar. horário, 6 horas. Para uma às pessoa 7, 8 física, eu acho legal. Eu acho interessante, né? Para condomínio, eu acho que às 7, 8 horas pode ser interessante ali. Mas eu acho que o principal dentro do condomínio hoje, quando a gente tange esse assunto, é a segurança. Perfeito, com certeza. E quando a gente fala de segurança, a gente fala sobre uma carteira diversificada dentro de produtos de prateleira de segurança. Eu queria elucidar duas coisas. A primeira é que eu tô morrendo de vontade de tossir, eu vou tossir de novo pro pessoal de casa. Bebe água. A segunda é o seguinte, quando a gente vai no banco, o nosso gerente, um abraço para todos os gerentes, mas o gerente quer empurrar alguns produtos que não são os melhores. Explica isso, pessoal de casa. Eu sempre comento isso, né? Porque quem vem de banco tem meta, Sim. né? O cara que ele tem meta, ele precisa oferecer algo que não necessariamente vai atender a necessidade do cliente. Sim. Então, para ele continuar trabalhando lá, às vezes ele precisa oferecer um fundo do Bradesco, um fundo do Itaú, para bater a meta. É diferente da gente. A gente, como trabalha com a instituição, a gente oferece o que de fato faz sentido ao cliente. Sim. Sempre o quê? Através da nossa consultoria. Depois de a gente entender o cliente, a gente vai e monta uma estratégia, uma prateleira de produtos que a gente vai encaixando para o cliente. Entendi. Então, diferente desses bancos que a gente chama de tradicionais, né? A gente, de fato, só oferece o que faz sentido. Entendi. E vocês vão dando acompanhamento pós, né? Acompanhamento 24 horas. Nós somos um escritório autônomo, né? Então, a gente tem um acompanhamento no mínimo, em todo mês, uma vez por mês. Mas, assim, é necessidade do cliente. Se o cliente precisa toda semana a gente tem acompanhamento. Entendi. E o acompanhamento, ele repercute diretamente na performance daquele investimento, né? Também. E às vezes na necessidade que muda. Às vezes você vai falar, Igor, agora em vez de 20%, eu vou guardar 30% mais para o longo prazo. E aí a gente tem que ajustar isso. Monta virtualmente aqui pra gente uma carteira hipotética de investimento para um condomínio que fosse com toda a segurança, toda a solidez necessária. Você colocaria qual tipo de produto dentro desses três que você determinou? Poupança, CDB, LCI, LCA, Tesouro Nacional, Tesouro Direto, né? Quais desses produtos que você colocaria hoje, em que proporção? Só para ter uma noção. Lembrando que isso não é uma receita de bolo. Não é receita de bolo. Pelo contrário, não adianta você de casa achar que... Pode também ser misto, né? Não, também pode ser, de repente, o fundo de reserva em uma carteira e, de repente, o fundo de obras. Sim, que é o que eu comentei, que é o que eu acho interessante. Poupança, a gente esquece, de novo, a rentabilidade é baixa. Eu acho que depois a gente pode até colocar o gráfico aqui pra gente mostrar. Agora? Quer explicar? Pode ser. Ô, Fernando, consegue jogar aquele gráfico pra gente aí na tela? Que eu acho que vai ficar visual, né, pra todo mundo. Desce um pouquinho. Ué. Tá sem o ativo. Não, vamos fazer o seguinte, depois a gente abre então, porque abriu sem os ativos abertos ali. Então você de casa tá vendo que isso aqui é ao vivo, né? Então viu que deu erro e a gente assume o nosso erro aqui. Então isso daqui a pouquinho o Fernando vai nos orientar sobre isso. Ah, vai entregar para ele? Então eu faço agora. Caramba. Melhor ainda. Que isso. Fernando tá entregando aqui o teclado pessoal aqui, o mouse aqui, ele vai Deixou na mão do especialista. Consultar na hora aqui, então. Vamos lá? Você é uma pessoa que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Consigo. Então vou te perguntar outra aqui coisa. eu só vou botar vou até aproveitar já para falar, né? Vou botar só um comparativo aqui do índice de ações aqui do Brasil. Só pra gente poder comparar também junto com a poupança e outro CDI. Poupança e o CDI. Tá.
Aí eu tenho Selic, tem tudo Isso, aí. aí vamos botar um prazo maior, né? Pra gente entender também de... Sim? Olha só, Ó, que interessante. vamos lá. Em dois anos, né? O quê? De 2 anos para cá, o CDI ele rendeu 25,43, contra o Ibovespa 25,16 e a poupança 16,66. Cara, Quase 10% a menos. Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente fala, nunca vou investir em poupança. Porque se a gente coloca, pô, 100 mil reais aqui, a gente teria 25 mil e na poupança 16 mil. Quanto que isso fica ali proporcional depois de 5 anos ali? Que é o tempo da obra Vamos que a gente tinha botar, pensado. então, aqui de 5 anos. Olha só, em 5 anos, até o Ibovespa caiu abaixo da poupança. Olha que loucura. Por isso que eu falo, o risco de você investir nas ações brasileiras, isso no índice das ações brasileiras, que é diferente da ação em particular. Mas olha só, para que eu vou botar em ação se me deu menos em 5 anos do que o CDI? Mas que é o isso investimento? aconteceu muito por causa dessa crise aqui, né? Não foi por conta da crise, Não. porque você viu que foi uma recuperação em V? Mas... É a pandemia. Se eu pego... Então, por causa da pandemia aqui, não foi? Não foi. Se você pega a pandemia, por exemplo, em índice de ações dos Estados Unidos, a recuperação foi em V e É depois... porque eu imaginava que se não tivesse a necessidade desse vale aqui, se ele tivesse ficado daqui, de repente o crescimento dele seria não ia mudar. mais proporcional, não seria? Não, porque ali teve a recuperação em V, só que realmente a qualidade aqui do Brasil não está boa e a performance está ruim. Não, e a CDI e a poupança, a diferença é 18%. Em 5 anos, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, a poupança deixou de ser um investimento bom, gente. A CDI te entrega Coloca algo muito ano melhor. só para eu ver um negócio aqui, 1 ano. Olha 1 ano, o Ibovespa. Ah, tá, porque a gente tá calculando aí que o CDI foi de 10,8, né? Mas o 10,8 nesse momento. Ainda vai subir Não, tô mais falando assim, até quando a final do gente ano. falou de 15, a gente falou que depois de 5 anos o condomínio perfeito. teria aproximadamente 100% daquele valor investido, Sim. seria calculando em média de 15% ao ano, né? Isso. Aí bateu só lá 50% porque tá batendo 10%. Mesmo assim é um seria, valor né, muito 50% superior, a mais do valor. Entendeu? Aqui, o Ibovespa em 1 ano, negativo, né? E o CDI ganhou em todos os cenários, Não, né? o CDI é sempre superior à poupança. O Ibovespa justamente determina a falta de segurança que teria no mercado de ações para aplicar dentro de um condomínio. Foi interessante você entrar nisso, porque eu gosto de falar sobre o Brasil, né? O Brasil é um país de especulação. O que é um país de especulação? O gringo vem, bota o dinheiro e tira. Então, para você investir a longo prazo em ação no Brasil, não é favorável, por conta desse risco. A gente tem risco de crédito. E o que vem acontecendo hoje demonstra isso. O Ibovespa está indo contra os índices lá de fora, enquanto estão subindo, aqui está caindo. Então, significa o Brasil, saída de investimentos do Brasil, que a maior parte é da parte investimento estrangeiro. Então, assim, o nosso país é um país rentista. Quando a gente fala que você, Igor Koteker... Isso aí. Gravei. Igor Koteker é um especialista hoje em investimentos. A gente também fala muito para muita gente que você é um especialista também em investimento condominial. A gente fala muito desse braço, porque você sabe muito sobre essa vivência de condomínio. E por isso a gente até fala para as pessoas buscarem você e tal, no mercado, nas descrições do vídeo e tudo mais. Você, Igor, como Igor, é um investidor de que tipo de perfil de carteira? Eu sou totalmente agressivo, né? É mesmo? Mas por quê, né? Hoje nem tanto, né? Hoje eu tô com 32, tá? Eu já fui muito agressivo com 20 e pouco, porque a gente sabe que se cai, tem onde cair duro, pelo menos com os pais. Então eu só investi em criptomoeda. Hoje em dia, né? Hoje em dia é óbvio que já morando no meu próprio apartamento, meus próprios custos. Tem as contas agora, Continuo agressivo no meu perfil, mas hoje eu já possuo renda fixa, né? Algo que vai me trazer uma tranquilidade maior também. Mas o meu perfil hoje é totalmente agressivo, mas já foi mais agressivo. Mas como profissional, como você busca condomínios, é conservador? Não, super conservador. Renda fixa só. Entendi. Entendeu? Não tem por que expor a Mas risco então, de renda deixa variável. essa telinha aberta, que ela é muito bonitinha. E me lembra aqui, como seria a distribuição do seu produto de carteira, os produtos da sua carteira para um condomínio hoje? Então, assim, a gente pode muito bem usar de fundos. Às vezes a gente não precisa nem entrar num CDB, num tesouro. A gente pode pegar fundo, porque o fundo ele faz uma cesta de ativos. Então a gente pode pegar uma cesta, às vezes, só de títulos do Tesouro Nacional, ou uma cesta só de CDB, com crédito privado. E ali, o que é o fundo? O fundo existe uma taxa de administração, mas é muito baixa, é 0,30 ao ano, tá?
E quando você pega ali um fundo de crédito privado, ele dilui muito em várias empresas. Então o risco mitiga muito, fica muito baixo e você consegue uma rentabilidade, na maioria das vezes, acima do CDI. 102, 103, 104, às vezes até 115% do CDI. Já vi produtos de... E é interessante. Prometer entendeu? 115 e tal. Até às vezes pré-fixado de... né, você olha um histórico, você consegue ver no histórico dele a performance. Óbvio que histórico não quer dizer que vai acontecer aquilo de novo, mas você sabe mais ou menos como ele performa. Entendi. E ali você só vai ter a questão do imposto de renda. Eu acho que pode ser uma dúvida, às vezes, de muita gente também. Eu vou entrar em imposto de renda, Tá. mas antes disso eu queria desmistificar com o pessoal de casa que tá ali no condomínio e fala assim, mas meu condomínio sobra R$1.000 por mês. É possível aplicar, né? Com certeza. R$1.000 tranquilamente. Então assim... Então não tem um valor mínimo, né? Para Não, aplicação. cada produto deve Depende ter do um valor fundo. mínimo, mas tem assim... fundos que tem, às vezes. Mas assim, R$1.000 já é um valor que dá para se aplicar. Ah, meu condomínio sobra 10 também. Meu condomínio sobra 1 milhão. Parabéns para você. O meu não sobra. Parabéns. Você vai conseguir até coisa melhor. Mas assim, para todo mundo existe uma prateleira de Sim, serviços independente de baixo risco, da mesma forma. Todo mundo. E eu queria que você me explicasse, antes de falar sobre imposto de renda, da cultura de investimento. O porquê é tão importante, mesmo tendo pouco dinheiro, aquilo dali ser aplicado. Porque justamente você não vai trabalhar para o resto da sua vida, né? Tudo bem, tem gente que consegue, mas você com 60 anos, 65, você não tem mais o pique que você tem quando você é jovem. Então você precisa se programar, você precisa fazer seus próprios estudos, procurar um especialista para te assegurar que lá com os seus 60, 65 anos, você vai poder viver com a sua renda passiva que você começou a acumular desde novo. Entendi. Só que isso é importante o quê? Ter nas escolas, né? Na faculdade. Infelizmente, isso não tem. Quando ele fala de 60, 65 anos, ele falando só com você, tá? Mas... já fiz minhas contas aqui. que só você aqui na sala é velho, hein, cara? Não vem, não. Brincadeira, hein? Tá faltando um pouco mesmo. Olha só, quando a gente fala sobre período e tal, que você tá falando e tudo mais, a gente tá falando também desse perfil para condomínio. Uhum. Então, a minha mesma pergunta que eu fiz anteriormente, ela volta a ser feita, mas no perfil de condomínio. Uhum. Sobre a questão da cultura, né? Da cultura. Então, o mais que importante dessa questão da cultura é você saber fazer esse dinheiro render para se usufruir mais dentro do condomínio. Uhum. Tanto para obra, né, como outras coisas dentro do condomínio. Então, é importante ter essa cultura para não só render, como ele também ele corrigir, né? Porque é o que a gente fala, se você deixa o dinheiro parado, o teu dinheiro perde valor. Por quê? Por conta da inflação. Então, se você deixa o seu dinheiro parado, ele está perdendo o poder de compra. Então, é importante essa cultura para, pelo menos, ele corrigir a inflação. Para você não perder esse dinheiro, valor de dinheiro. Ao longo dos anos, foi se desenvolvendo uma cultura do não investimento dentro de condomínio que, desde o começo, não se pensa em investir. Sim. Então, esse não investimento desenvolveu ali uma característica que todos os condomínios, ou a maior parte deles, acham que investir sendo condomínio é bobagem, que não deve se investir, que existe um risco. Então, a mudança dessa cultura, a modificação desse paradigma, eu acho que tem que ser feito independente de você sobrar no seu caixa R$50 ou R$50.000. Porque quando você começar com esse processo, ele vai ser replicado, aí o outro síndico que entrar depois de você vai seguir, aí as pessoas vão começar a questionar, mas por que você deixou de investir se a gente investia? Então aquilo ali vai virar uma cultura condominial, que aquilo ali vai proliferar para os condomínios. Eu acredito porque a gente ainda tem, a nossa parte de sindicatura profissional ainda tem muita gente conservadora, né? Eu acredito que essa molecada agora, assim, desculpa a palavra molecada, mas essas pessoas mais novas agora já está vindo com outra mentalidade. Sim. Daqui a 10, 15 anos, isso acho que vai mudar muito a cultura condominial com a cabeça dessa juventude que está subindo agora. Pode ser, sim. Eu acho que é uma prática, né? É algo que tem que ser ensinado desde novo. É algo que também tem que ter no colégio, o empreendedorismo, como investir. Isso tinha que ser ensinado desde novo. Sim. Então, agora vamos chegar na fase que você queria falar. Imposto de renda. Como funciona? Então, existem ativos com isenção e outros ativos que têm imposto de renda. Quais desses conservadores que têm isenção? A poupança é isenta. Mas, de novo, mesmo com a isenção não vale a rentabilidade. A gente tem o LCI e o LCA, né, que são isentos. E a gente tem o CDB, tem o... CDB é isento? Não, CDB não. Aí já indo para outra parte. Porque aí entra o imposto de renda regressivo.
Quanto mais tempo você fica, menos imposto você paga. Entendi. Então ele começa com 22,5% e termina com 15%. Então, se você deixar quantos anos? São, acho que são 700 dias, mais ou menos, para pagar 15%. 2 anos. Isso. 2 anos é rápido. Então são 2 anos que você paga 15% de imposto de renda na fonte. Só para a pessoa entender, esses 15% que se perde é em cima do lucro. Em cima do lucro. Então, por exemplo, se você conseguiu em 2 anos obter ali 100 mil de lucro ou 10 mil de lucro, você vai perder 15% desse lucro valor que você teve. Exatamente. Então, ainda assim, a poupança ainda é um péssimo negócio. Sim, continua sendo Mas ainda é o melhor negócio. negócio do que nada também, né? Com certeza. Melhor Entre do que não investir e investir na poupança, é melhor botar na poupança. Ah, começou a desenvolver, começou a entender, começou a melhorar, você pode procurar outra coisa. Mas desde o começo, se você já quiser investir com qualidade, já procurar outros ativos que são mais interessantes. Perfeito, exatamente. Entendi. Quando a gente... eu tô quase acabando minhas perguntas, Marcelo. Eu já fiz até muitas. Isso, Marcelo? Eu achei que eu iria só ser ouvinte, né? Não, que isso, Marcelo. Você é administrador nato, você. Não, tô brincando. Mas eu gosto muito dessa área também, porque é uma das formas, né? Como a gente sempre fala aqui, o síndico ele tem que ver formas de fazer redução de cotas condominiais, de diminuir a previsão orçamentária. E uma das formas, né, da gente conseguir fazer obras lá na frente, obras futuras, é exatamente você pensando no ato, porque através desses investimentos você vai tendo os dividendos, e os dividendos lá na frente diminuir, de repente, as cotas condominiais. Reduzir custo nem precisa ser uma prática de reduzir custo, de corte de custo. Sim. Mas aumento do lucro do dinheiro também é uma redução de custo. Sim. Porque você está multiplicando o seu dinheiro. Exato. Então você está reduzindo o custo daquilo, né? E tu vai usufruir mais, né? Vai. Então, às vezes, você planeja fazer uma obra, só que aquilo te levou a rentabilidade de tanto, você fala, já dá para fazer a segunda obra já. Ó, pessoal de casa, imagina agora aquele leilão que vai acontecer no condomínio de vocês, que vai pegar o dinheiro de um imóvel que está sendo leiloado, aplica ele, deixa ali até a sua próxima obra. Não, isso é interessante. E além disso, se você já se precaver durante os anos, você evita lá na frente você fazer uma obra e de repente ter que pegar esse dinheiro com alguma empresa de alguma instituição financeira que ainda vai dobrar ainda o valor da obra. Sim, exatamente. Na verdade, se você consegue nem diminuir... todos são a W. Foster. Nem todos são a W. Foster. A W. Foster é a única empresa que eu conheço que passaram em 48 vezes sem juros. E sem entrada. E sem entrada. Isso é difícil acontecer, hein? Sou eu. Então, agora você tem obras aí, de repente, muito alto, o cara pega de uma instituição financeira que vai dobrar o valor. Então, se você já se precaveu, já fez uma poupança, já foi fazendo ali poupança, não, foi feita uma aplicação durante os anos, de repente, no final de 5 anos, você já tem um valor, o recurso. E, inclusive, tem instituições que não estão nem liberando empréstimos. Caramba. Nesse momento. Porque quando você pega a Caixa, por exemplo, você faz um consignado, você tem um teto. Só que com os juros aumentando para 14%, 13% ano que vem, como é que ele vai manter uma taxa dessa? Aí os outros bancos vão lá e cobram taxas abusivas. Dá para aumentar a taxa? A Selic acabou de aumentar 100 pontos. Foi para 12,25. Que delícia. A tendência do ano que vem é para 14. Você tá feliz. 14 ano que vem. Para renda fixa isso é uma maravilha. Não, para renda... De novo, nós somos um país rentista. Rentista porque é renda fixa. Aqui é soberania. Se você pega o longo prazo, se a gente pega uma janela de 10 anos hoje, você investir numa renda fixa ou investir no Ibovespa, cara, você ganha mais investindo numa renda fixa do que no Ibovespa. Sim. Se você pega lá fora, é totalmente ao contrário. Então, entendeu? Quando você fala, agora eu vou até fazer, desculpa pessoal de casa, vou fazer uma pergunta pessoal. Consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Quando você fala do FGC, que ele garante até 250 mil por CPF, no meu caso, CPF. Não, 250 mil por entidade. Por você tem 1 milhão, só que você não pode ter esse 1 milhão em apenas uma. É 250 mil em 4 diferentes. Mas quando, por exemplo, eu contrato a Master Capital e a XP, então o meu dinheiro não pode estar todo aplicado dentro da XP Master Capital. Ele tem que estar fracionado entre outras empresas? Não, porque a XP ela é uma prateleira. Não existem só ativos da XP. Eu tenho o CDB do Itaú, eu tenho o CDB do Bradesco. A XP ela é uma corretora, inclusive, para quem não conhece, é a maior corretora do Brasil. Só isso? Só isso. Milhões. A gente apresentou a XP como se fosse praticamente nada. A XP. É só você dar um Google, você vai ver. É a maior do Brasil. Então, ela é uma prateleira.
ela tem ativos da XP, mas também tem ativos de todos os outros bancos, entidades. Então, a própria carteira que é montada através do especialista, ela já é montada pensando na sua garantia de crédito. Com certeza. Entendi, para não ter risco ali de ficar alguma coisa descoberta. Se você tem 1 milhão, eu não vou chegar e botar 1 milhão no CDB do Banco Itaú. Eu vou botar 250 mil no Banco Itaú, 250 mil no Bradesco, 250 mil na XP, 250 mil no outro. Uma dica para você de casa que está pensando em me sequestrar, eu não tenho 1 milhão. Só para avisar já, né? Deixa avisado. Não, eu já ia falar assim, mas e o restante a partir de 1 milhão? O que tu vai fazer, eu acho? Nossa senhora! Eu já ia te fazer essa pergunta na hora que você foi falar isso. Pra gente finalizar, eu queria saber sobre uma coisa que a gente já falou aqui o tempo todo, mas eu acho interessante a gente voltar a tocar nesse assunto, que é quais são as vantagens e desvantagens do investimento. Acho que todo mundo aqui já deixou claro, Sim. mas eu queria que a gente voltasse a esclarecer isso, porque a gente já entendeu que tem rentabilidade, que tem segurança, que é uma cultura que você vai aplicando ali, que vai chegar para as próximas gerações dentro do seu próprio condomínio, que para fazer a obra, de repente, é uma vantagem absurda para isso, independente disso, contrate a W. Foster. Independente disso tudo, existe ali, de repente, alguma coisa que vocês ainda estão enxergando que é uma vantagem ou uma desvantagem e a gente não tocou nesse assunto. Existe alguma coisa? Você diz de desvantagem? Vantagem ou desvantagem, que a gente não tocou nesse assunto. Desvantagem eu não consigo botar nenhuma, a não ser que você queira investir sem ter conhecimento. Aí vai ser uma desvantagem que às vezes você vai estar perdendo dinheiro. Entendi. Pior do que às vezes deixar parado. Então, o conselho seu é procure uma empresa... Procure o Igor. Procure uma empresa que tem o Igor, que é XP, que é vai a Mastercard, que vai te assessorar. Vai te acompanhar. Tá. Agora, os benefícios, cara, eu acho que é o que a gente falou. Inúmeros, né? O benefício é a longo prazo, é oportunidade. Eu falei para você, no condomínio a gente não vai investir em ações, mas às vezes eu vou pegar uma pessoa física que a Petrobras caiu muito. Vamos pegar ali só para ter uma rentabilidade e sair fora. Pegar ali rápido o lucro, entendeu? Pessoa física. Pessoa física, não estou falando de condomínio. Agora, de condomínio, eu acho que a gente citou a importância de você criar um caixa robusto, né? Que eu acho que é você trazer a segurança ali e poder fazer uma obra que você achava que ia fazer só uma coisa e poder fazer duas com a rentabilidade. Eu tenho aquela pergunta assim, sabe? De deixar o cara na saia justa. Eu vou lhe fazer essa pergunta agora, porque essa pergunta, pra mim... Até beber um pouquinho d'água. Bebe, você vai precisar. Tá até porque eu vou te botar realmente numa saia justa. Vai moer ele? Não, e ele vai ter que se comprometer com uma coisa que é muito séria. Se o cliente hoje te procurar, você pode garantir risco zero? Não, nunca. Nunca posso garantir risco zero. Sempre existe o risco, só que tamanhos diferentes. O risco sempre tem. Eu não posso falar, coloca o dinheiro aqui que o risco é zero. Nunca. Nem para nenhum fundo, nada. Porque é aquilo que a gente falou do risco Brasil, de alguma coisa, aconteceu, algum congelamento. Exatamente. Mesmo que tenha FGC, o risco tem risco país, risco de quebra do país, geral. Do país. Exato. Então, eu nunca posso prometer nada nessa Mas se área. for assim também, a pessoa vai ter que deixar o dinheiro em casa dentro do colchão, né? É isso. Porque se quebrar, vai quebrar para o banco também, vai quebrar para todo mundo, então isso não existe. Mas falando de Master Capital, né, a gente pode... Eles têm um sistema 360 graus. Exatamente. E você pode diversificar os seus fundos em consórcio, de repente em dinheiro. Mas o condomínio poderia fazer? Não, o condomínio não. O condomínio não poderia, até porque tem que ser ultra conservador. Eu nem sei se o condomínio pode dolarizar. Não, acho que não pode. Até porque o dinheiro vai para outro. E comprar país. dólar? Sim, existe forma de você dolarizar o dinheiro na XP mesmo. Só que você tem que ter uma conta internacional dentro da XP, que é XP e o Não, assim, eu vou dizer para você, eu acho até poderia, desde que seja feita, cumprir todos o edital, fazer uma assembleia, mas eu não acho legal, né, para o síndico, porque às vezes precisa de um dinheiro, uma liquidez imediata, e você está com dólar, você tem que vender, aí acabou você compra e venda, fazer o câmbio. Então, tem coisas que eu acho que foge um pouco da alçada do síndico. Mas não quer dizer que dentro do condomínio vive condôminos, né? E os condôminos podem criar essa cultura, e de repente essa cultura sendo passado de geração, daqui a pouco lá na frente a gente pode estar voltando a falar de repente daqui uns 30 anos, a gente vai estar aqui falando sobre isso. Eu queria fazer oferecer uma consultoria. Você vai oferecer uma consultoria dele pro pessoal de casa. Entendi. Eu queria saber o seguinte, hoje aqui a gente pode anunciar para as pessoas que caso as pessoas queiram
esclarecer dúvidas, ou uma consultoria um pouco mais complexa, ou que tem uma empresa, de repente o cara hoje tem uma empresa, fala, poxa, na minha empresa também sobra um capital, eles podem procurar vocês para uma consultoria, para um atendimento especializado, para que vocês possam fazer isso gratuitamente para eles? Sim, então, vamos lá. A nossa consultoria ela é gratuita. Né? Ah, a gente legal. não cobra eu achei pela que oferecendo consultoria. uma coisa diferente. Não, poxa. a gente então não- corta aqui agora pra gente voltar de novo. A Pra gente gente não falar co- que não é. A gente não cobra pela consultoria. A gente faz a consultoria para justamente entender o perfil de cada cliente, entender patrimônio, risco que ele pode tomar, ou quanto ele tem, se ele tem imóvel, não tem. Então, hoje na Master Capital é o seguinte, a gente senta com o cliente numa primeira reunião, a gente entende o perfil dele, traça ali as ideias, para na segunda reunião a gente trazer uma devolutiva. Nessa devolutiva entra XP, pode entrar vários outros produtos, outras entidades parceiras nossas, que a gente vai encaixar como se fosse um quebra-cabeça para esse cliente. E só vai fazer sentido ele falando, Igor, isso aqui fez sentido, isso aqui fez, isso aqui não fez. Beleza. O cliente que vai tomar a decisão. A gente mostra as oportunidades, quem toma a decisão é sempre o cliente. Entendi. Tá? É o famoso 4 pote? É isso aí. Então, Rapaz. a fórmula nossa de anamnésia, que a gente Isso. chama, de 4 potes, curto, médio, longo prazo, tudo isso está dentro da nossa consultoria. Pô, Eduardo, você podia trazer aqui o pessoal também pra gente falar dos 4 Eu potes, acho, né? cara, eu ia falar isso aqui agora. Imagina se a gente faz super interessante. só pra gente explicar sobre o que significa esses 4 potes. O pessoal de casa deve estar curioso, Tá achando curioso, que exatamente. 4 potes de Vamos planta, falar 4 sobre potes isso. de terra. Não, Não. É de investimento. É investimento. Então tá bom. Gente, vocês têm mais alguma Não. dúvida? Só agradecimento mesmo. Só? Só Então tá agradecer. bom. Igor, eu quero te agradecer muito. E eu queria saber se você quer deixar alguma dica, algum recado pro pessoal de casa. Se quiser olhar na segunda câmera ali, quiser dar uma sugestão. Não, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade aqui de estar levando conhecimento, né, e oportunidade para as pessoas e falar que o quanto antes você começar a investir é melhor, porque isso vai te trazer oportunidades lá na frente, um pouco mais de tranquilidade. Então procure um especialista, procure a Master Capital, procure o Igor, que a gente vai estar disposto a ajudar vocês. Ah, legal. Perfeito. O pessoal de casa deve estar pensando assim, pô, os caras riram pra caramba, falam uma coisa séria dessa, que é dinheiro. Mas o pessoal de casa, não gostou? Sinto muito. A gente é assim. É verdade. Não é? Se a gente for infeliz, triste tem aqui, como. cabeça... Não é, gente, então. Então, ainda bem que... Eu acho que rir com dinheiro é mole, né, Rioch? Não, e sem dinheiro também é. Eu quero agradecer muito você, Igor, pelos seus esclarecimentos. Achei que foi assim, muito pertinente. Verdade. Tudo aquilo que você trouxe, todo aquele conhecimento que você trouxe aqui pra gente aqui. E mostrar pra vocês de novo no quadro. Não é nenhum mistério. Aqui, ó, tá mostrando, ó, São o números. CDI, a poupança, o índice Ibovespa. E mesmo no prazo de um ano, o Ibovespa caiu. A poupança não era um bom investimento nesse caso. O CDI sempre foi um investimento melhor. 2 anos, 5 anos, 3 anos. Então, assim, em qualquer período que você queira investir, o seu dinheiro ele vai estar mais garantido sendo investido da forma correta e adequada. Então, procure um especialista, procure a Master Capital, procure o Igor, procure a XP, procure o Marcos, procure todo mundo Reinaldo, lá, o Reinaldo, todo mundo vai estar disposto a ajudar vocês a esclarecer essa dúvida e com certeza a fazer melhor uso do dinheiro do condomínio. Quero agradecer vocês mais uma vez, muito obrigado e tchau, mundo condominial. Obrigado, Obrigado, tchau, tchau. gente. Valeu.